Em uma declaração contundente, o ex-chanceler Celso Amorim, assessor especial do presidente Lula para assuntos internacionais, classificou como revoltante o ataque israelense ao Líbano, destacando o perigo iminente de uma escalada que pode levar a uma guerra total. Eu acho uma coisa tremendamente revoltante, vamos dizer, e perigosa, porque ali há o risco de uma guerra total. E veja bem, estamos falando de um lugar onde tem muitos brasileiros, afirmou Amorim durante uma conversa com jornalistas em Nova York. O alerta do chanceler brasileiro, considerado um dos maiores na história mundial, veio logo após o exército israelense ter solicitado que civis libaneses evacuassem áreas supostamente ocupadas por depósitos e posições do Hezbollah, grupo que atua no sul do Líbano. O ataque já deixou mais de 270 mortos, incluindo 21 crianças e 31 mulheres, de acordo com autoridades libanesas. Profissionais de saúde, também segundo o governo local, estão entre as vítimas. Em resposta, Israel anunciou que atingiu Ali Karaki, um dos líderes do alto escalão do Hezbollah, agravando ainda mais a tensão na região. Com os ataques, esta segunda-feira, 23 de setembro de 2024, se tornou o dia mais sangrento no país em mais de 18 anos, desde a guerra de 2006 entre Israel e o Hezbollah. Amorim citou na conversa com jornalistas o conflito de 2006. Ele lembrou que, à época, o Itamaraty atuou para repatriar brasileiros e disse que já é planejada uma operação do tipo, caso seja necessário. Veja o comentário do jornalista Joaquim de Carvalho e do professor Reginaldo Nasser, doutor em Ciências Sociais e professor de Relações Internacionais na PUC de São Paulo. O Celso Amorim é, em grande parte, responsável pela inserção do Brasil como um dos grandes países, por transformar o Brasil num país relevante, que é ouvido e a posição do Brasil tem muita influência no mundo. E o Celso Amorim é responsável, em grande parte, a chamada diplomacia ativa e altiva. E ele parece estar naquela fase em que ele revela que isso é o sênior, né? Bem sênior, revela total independência. Isto é, eu digo o que eu entendo que seja realmente necessário dizer. E deixa de lado um pouco as conveniências políticas, que existe na parte de todo mundo. Mas é do tipo do seguinte: eu superei essa fase. O Lula também é assim, tá? Mas o Lula é o líder máximo. E tem o Celso Amorim como assessor para assuntos aí internacionais. Por que é importante eu falar isso? Porque o Celso Amorim ele está hoje numa posição do governo em que ele critica duramente Israel. E ele está trabalhando dentro do governo hoje, o Estado brasileiro, para que o Brasil não compre equipamentos militares de Israel. E 1 bilhão. Essa é uma posição corajosa e necessária. Agora, é importante dizer também que ele hoje é uma voz isolada dentro do governo. Você fala, mas é sério? É sério. Não o Lula. O Lula deu uma declaração de Israel está cometendo um genocídio. Isso é fortíssimo. Nenhum outro chefe de Estado disse isso, considerando a relevância que o Brasil tem. Gustavo Petro fez, que rompeu relações com a Colômbia, mas não tem a mesma importância do Brasil, nem de longe. O Brasil tem. E o Lula fez essa declaração. Mas dentro do governo, existe hoje uma disputa para que haja compra de Israel. O ministro da Defesa abertamente, mas não é só ele. Então, eu queria comentar esse assunto para dizer da necessidade de apoio político ao Celso Amorim, que a posição dele é corajosa, a posição dele é uma posição historicamente correta, porque o mundo vai condenar Israel. Pode demorar um pouco, não vai ser no nosso tempo, mas vai condenar, porque o que Israel está fazendo é um plano do sionismo antigo. Só que, neste momento, está sendo colocado em prática, que é a dominação total daquela região, que é, na verdade, uma distorção completa dos princípios religiosos. Quando a gente vai falar de uma ação como essa, ela tem várias dimensões. A primeira, obviamente, é pensando nas mortes, nos feridos e nos deslocados, né? O Líbano já está com por volta de 100 mil pessoas que fugiram das suas casas né, na região do sul. Vários mortos, crianças, né, que já vem desde a semana passada com a questão dos pagers, né? O que Israel faz no Líbano não é novidade, né? A entrada de Israel na Guerra Civil na década de 80, que foi muito mais pesado, um horror, né? Coisa horrorosa, saiu e depois volta e meia a ataques no Líbano. E não é só no sul, né? Ele está atacando Beirute, assim como foi em 2006. Então, tudo isso é lamentável. Sob a perspectiva, vamos dizer que militar, tem uma mudança importante, infelizmente. Porque até a questão dos pagers, a gente
mundo inteiro, os analistas, dizendo que o Hezbollah, de 2006, da última guerra para cá, aumentou tremendamente o seu poderio bélico. O Hezbollah tem mísseis de médio e longo alcance muito poderosos. E a gente especulava também, falando, Netanyahu pode fazer essas ações, como você disse, mas não de entrar num conflito aberto assim com o Hezbollah, né? E ele está entrando. E está entrando por quê? Porque a questão dos pagers expôs o Hezbollah. Mostrou a fragilidade do Hezbollah. Porque, veja, a questão dos pagers, para além das mortes, traz duas coisas muito importantes que estão relacionadas. Eu vi pouca... Eu acho que eu não vi ninguém. Eu estou com isso na cabeça. Primeiro o quê? Gente infiltrada. Não tem como não ter alguém infiltrado lá. Ou o libanês que está traindo o Hezbollah, ou de Israel que infiltrou lá. E é muita informação que tem sido passada. Segundo, acabou com o sistema de comunicação interno do Hezbollah. Então, como é que... Ele tem os mísseis, mas o sistema de comunicação da inteligência é importante. Então, Israel desmontou. Hoje eu li bastante os jornais árabes, e a maioria está falando disso. O Hezbollah está completamente frágil, não está sabendo reagir. Com isso, responde um pouco da sua pergunta. Netanyahu pode saber, a opinião pública israelense vai aumentar o apoio a ele, porque o Hezbollah é visto como grande inimigo de Israel. E, como você disse, ele vai se sustentando com essas guerras. Mas, por outro lado, Israel cada vez mais depende de armas dos Estados Unidos, está numa crise econômica, mas ele não está pensando nisso. Eles não estão pensando nisso. Eles não estão pensando a médio e longo prazo, como você disse. Ele está pensando a curto prazo. Ao que tudo indica, ninguém sabe direito, não haverá invasão terrestre. Ninguém sabe. Então, ele vai ficar nesses bombardeios, o sistema de Hezbollah está exposto, então eles estão dando um passeio até agora no Hezbollah. E é isso, uma situação lamentável. Ninguém faz absolutamente nada, nenhum país, nenhuma instituição, nada. Então, Israel continua a fazer o que quer.